Olá, muito bem. Hoje eu vou falar sobre um tema assim que para algumas pessoas pode ser um pouco árido. Vou falar sobre ações, sobre o mercado de ações, mas calma lá, tá? De um jeito mais simples, um jeito que até uma criança pode entender. E eu vou explicar por que é importante falar sobre isso, além de falar de uma forma ampla, como normalmente eu faço em termos de educação financeira, de preparar todos para que saiam daquela parte organizacional e sigam no caminho para o investimento, enfim. Bom, mas eu tenho um motivo também para falar sobre isso, eu tenho refletido bastante sobre como existe essa dinâmica em termos de informação e essa quantidade gigante de novidades em termos assim, ou de estímulo para levar todo mundo ao mercado de investimento, ao mercado de ações. Então, só que isto eu acho que precisa ter um preparo, precisa ter educação financeira mais num nível abaixo para poder as pessoas se sentirem confortáveis, porque no primeiro momento isso assusta. Tá bom? Bom, então eu vou dar o primeiro passo hoje, vou dar o primeiro, digamos, a primeira caminhada, tem um passinho, e esse passinho eu vou passar hoje, eu vou começar a fazer intercalando com outros vídeos também. Bom, muito bem, feita essa introdução longa, tá? Eu sou Sampaio, para quem não me conhece, eu te convido para te inscrever no canal e quando você se inscreve é importante saber que você então fica lembrado, né, que tem vídeos novos para você acompanhar. Então, se você gostou, é importante você se inscrever, siga acompanhando, comente, compartilhe. Tá? E também acompanhe o Instagram, onde eu tenho os temas de forma mais reduzida, mais condensado, para você me acompanhar aí nesta vida de educação financeira e também de ter um comportamento de riqueza, um comportamento que leve em consideração o dinheiro e o direito de viver uma vida financeiramente resolvida. Tá? Muito bem, finalmente, tá? Lembro para você que tem o curso Finanças Pessoais, um curso em que eu ensino todo esse detalhe de organização, aquelas coisas como às vezes são esquecidas, de qual é o seu objetivo na vida, financeiramente, por que o dinheiro é importante, como você passar por essa fase que bloqueia, porque existe aquelas crenças que nos deixam para trás, pensando que investimento é para quem tem muito dinheiro, que essas coisas vão se resolver naturalmente, etc, etc, etc. Bom, então tá lá. Link de tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, mas então, vamos lá. O que eu vou falar hoje? Então, eu vou falar então de investimentos, tá? Bom, para quem não sabe, ainda um parênteses, a minha vida financeira começou quando eu recém tinha me formado na área de administração de empresa e eu passei a trabalhar numa organização financeira, um grande banco multinacional, e eu era especialista em analisar empresas. E era o tema que eu adorava fazer. Tá? E isso me persegue a vida toda. Então, hoje, nesse mundo que a gente vive aí de definir, então, por exemplo, o que fazer, por exemplo, quando se ouve notícias sobre a melhor ação, a pior ação, o mercado imobiliário de fundos de investimentos, enfim, essa quantidade de informações, como é que a gente vai se posicionar sem educação financeira? Então eu vou começar, como eu falei no início, gradualmente colocar de uma forma bem simples temas que vão levar a um entendimento maior, até daqui a pouco fazer algo mais específico, mais condensado, como um treinamento exclusivo para aqueles que querem se aprofundar e ter isso condensado. Mas hoje, então, o que é investir em ações? O que você precisa fazer? Lembrando que esse movimento crescente, ele tem basicamente 3 anos. Em 2017, não se falava nisso, porque nós vivemos uma crise em 2017, o mercado de renda fixa ele estava apaixonado pelo Tesouro Direto, o Tesouro Direto realmente chegou a bater assim, por muito tempo acima de 10% ao ano rendendo, claro que a inflação também era um pouco mais alta, mas enfim, não precisava muito se preocupar, então eu investi de forma mais ou menos passiva, bota o dinheiro lá e deixa a coisa acontecer. Isso mudou, tá? E fazem 2 anos, 3 anos que nós estamos noutra era. E assim as coisas estão e assim as coisas deverão continuar por muito tempo. Claro, vai ter movimentos de altos e baixos, crises e problemas que a gente sabe, mas a rota é outra, tá? E nós, querendo ou não querendo, você vai precisar ter mais conhecimento de finanças para poder direcionar a sua vida. Tá? Não tem alguém lá na sua agência bancária que vai fazer isso acabou. Tá? Então, assim,
Bom, falado tudo isso, tá? O que é uma ação, então? O que é comprar uma ação, tá? Comprar uma ação é como se você, por exemplo, fosse criar uma empresa, tá? Ao invés de você ter 1 bilhão de dinheiro para comprar uma empresa, você pode ter comprar um pedacinho da empresa. Você é dono igual, um dono menor. Mas assim, o valor de uma ação pode ser de R$5, de R$10, de R$100. Tem valores, preços de ações em valores pequenos. Você pode comprar e quando esta empresa der lucro, ela vai dar um pedacinho de lucro para as pessoas que têm ação. Então, ação é isso e o que você ganha é isso. Esse pedacinho de ganho chama-se dividendos. Então, para quem... Claro que o que eu estou falando aqui é muito básico, é muito primário, mas esse primário ele é necessário para nós sabermos nos posicionar. Quem já passou por isso, então, pode pular o vídeo e procurar, então, a turma do ano superior. Tá? Mas essa fase é muito, muito importante. Tá? Bom, então, nós vivemos no mundo dos bancos digitais, do Pix, né? Do que mais? Você, como empreendedor, alternativas para você empreender, oportunidades para criar novos negócios. Ser dono, então é importante que você vai ter que ser dono das suas finanças e aprender como lidar o dinheiro. Então, isso é uma realidade que não vai mudar mais, tá? Bom, então assim, o que eu estava pensando ontem, hoje, assim, como falar sobre isso de uma forma bem simples. Bom, e a questão que eu penso aqui é o seguinte: o que é uma ação barata? Bom, você entendeu isso que eu já falei, você vai entrar, vai estudar um pouco, já está fazendo isso. Bom, eu quero saber como é que eu encontro uma ação barata. Bom, até esta definição, ela é indefinida, porque ação barata depende. Pode sugerir que seja um preço pequenininho, tá? Ou pode ser que ela esteja abaixo do preço de mercado, que é outra coisa. Então, o valor dela está, por alguma razão, abaixo do valor que seria o seu valor verdadeiro. Eu vou explicar isso em seguida, que é a parte talvez mais importante desse vídeo, é você saber que tem uma condição ou uma forma técnica de você apurar isso aí. Tá? Que eu vou fazer bem simplesinho, sem confundir e sem ter que passar ainda pela aula de contabilidade. Tá? Então, você vai fazer esta conta, né, do valor da ação da seguinte forma, tá? Você então vai comprar, você, por exemplo, vai pegar uma ação de preço baixo. Você vê aí, existem várias empresas grandes com um preço da ação, só para ficar a ilustração, baixa. Por exemplo, a Embraer, que é a terceira maior empresa de fabricação de aviões do mundo, tem uma ação em torno de R$10, tá? A holding do grande grupo Gerdau, metalúrgica, tem uma ação que também está na faixa de R$10, um pouquinho menos, 9 alguma coisa. Então, é uma grande empresa, mas o preço é baixo. Se essa ação está barata ou não, não sei. Isso precisa, na verdade, aqui não é o objetivo de fazer indicação de comprar ou não comprar. É bom que fique bem claro sempre isso. É só um processo de educação financeira para você se posicionar. Então, assim, para fazer isso tem que analisar outros indicadores, outras situações. Mas um dos indicadores é esse que eu vou falar. Bom, você tem então uma coisa que chama-se, qual é o valor patrimonial da ação? Puxa, só essa definição aqui já pode deixar todo mundo nocauteado, ou muitos nocauteados. O valor patrimonial da ação é muito simples, tá? É como se você, por exemplo, fazer uma analogia, você tem um imóvel, esse imóvel, você tem ele no mercado, a sua condição de compra foi justo, o valor justo dele foi R$100.000. Por alguma razão de variação, de que houve assim, um excesso de construções naquele local, se você quiser vender ele vai estar valendo 90. Então, você tem um valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é esse. Tá, essa é a analogia. Como é que acontece isso nas empresas? Bom, as empresas têm, então, lá uma coisa na sua contabilidade, quando ela começa, ela tem o seu capital, tá? Você começou um negócio e colocou 50 mil, esse é o seu capital, tá? Vou começar por aqui, seu capital é 50. Passou um ano, 2 anos, 5 anos, ela teve 10 mil de lucro por ano, tá? Então, em 5 anos ela fez mais 50 mil. Então, os 50 mil que ela tinha inicial, mais os 50 mil que ela fez de lucro, ela tem 100 mil.
Então, esse é o que se chama, do ponto de vista aqui contábil, ou do ponto de vista, então, de finanças, assim, conta simples, você tem 100 mil reais de patrimônio líquido, ok? Bom, imagina que essa empresa, ela fez então, tem 100 mil, tá? E ela resolveu vender ações e ela tem lá, então, 10 mil ações, tá? Então, esses 100 mil dividido pelas 10 mil ações que ela emitiu, 1, 2, 10 mil, 100 por 10 mil, você tem o valor patrimonial da ação. Ela vale 10 reais, tá? Essa é a conta para fazer. Bom, 10 reais, ok. Então, esse é o valor patrimonial. Quanto vale? É o que se diz numa análise técnica, análise fundamentalista, análise de indicadores, de múltiplos, é o valor intrínseco, que ela vale de verdade, tá? Então, 10 reais. Agora, acontece o seguinte, existe um mercado, tá? Saímos disso, a gente tem um mercado. O mercado, o que é? Todo dia tem gente comprando e vendendo, comprando e vendendo. Bom, por alguma razão, tá, essa empresa é considerada então uma empresa boa, uma empresa assim que tem perspectiva de gerar grandes lucros. Tem uma série de outros indicadores que eu vou fazer aos poucos. Se você tiver interesse em saber, deixa o seu comentário aí. Vou fazer outros e aí você vai juntar todos eles para poder então analisar. Então, passa um tempo, essa empresa começou a negociar e a ação dela está valendo 20 reais no mercado. Então, essa ação com 20 reais está valorizada em relação aos 10. Por que está valorizada? Bom, pode ser que seja uma expectativa positiva, ela realmente vale isso e ela vai chegar nessa condição. Então, você está pagando o que se chama de ágio para você participar desse negócio e ter mais lucro no futuro. É uma estratégia. Depois de você analisar todos os outros indicadores, você então vai apostar nisso. Essa é uma situação. Outra situação é que por alguma razão, tá, essa ação de 10, tá, ela está valendo 8 ou valendo 9 no mercado. Ou seja, o mercado não está acreditando muito nela, está visualizando algum problema que teria que analisar em outros tipos de relatórios ou de indicadores, como por exemplo, se ela está endividada, se ela teve um resultado de prejuízo, ela não tem liquidez, enfim, uma série de situações que podem deixar com que ela esteja abaixo do seu valor patrimonial. Bom, se é uma situação momentânea, tá? Aconteceu porque houve um período assim de crise e etc., mas que tem uma série de outras justificativas que podem dizer assim, essa empresa é sólida, porque historicamente ela teve um sucesso nos seus resultados e tem uma série de informações de que isso se reverte por tal situação. Então você pode ter, nesse caso, então, essa empresa com uma ação de 8 ou 9 ou 5, ela pode estar, então, por exemplo, na crise, as ações de empresas boas vieram para a metade do seu valor ou para 1/3 do seu valor. Então, nesse momento, o valor patrimonial continuou o mesmo e elas tiveram, então, momentaneamente um decréscimo, mas isto foi por um fator pontual. Então, nesse momento, elas estavam baratas. Então, quem fica rico no mercado é quando identifica as ações baratas e compra e segue, então, abraçado nelas para que até o momento que ela cresça e que gere mais dividendos, enfim. Então, basicamente, esse é o VPA, o valor patrimonial da ação, tá? Bom, espero que tenha sido simples, tá? Que tenha ficado claro e se você gostou, você, então, dê o seu like e me diga aí que outros indicadores você gostaria de saber e se esse tema vale a pena para a gente continuar e eu vou continuar seguindo e fazendo de forma mais simples e mais fácil para todos entenderem todos os demais indicadores e assim entender um pouco mais desse novo mundo que se abre, que é o mercado de ações, o mercado de renda variável. Tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!